Olá, meus irmãos e irmãs, graça e paz. Deus abençoe a sua vida, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, você que ainda não entregou a sua vida na mão de Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos e irmãs, mais uma vez eu vim aqui para compartilhar a mensagem da Palavra de Deus. Eu quero compartilhar o Santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Uma coisa que eu amo é ensinar e compartilhar a mensagem da Palavra de Deus de forma gratuita e voluntária. Tudo para o nome santo do Senhor Jesus Cristo ser exaltado, honrado e glorificado. Amém, meus irmãos? Meus irmãos e irmãs, você que vai ver esse vídeo, eu quero meditar hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 13, que tem a parábola do semeador. Ali em Mateus capítulo 13 tem 7 parábolas, eu quero meditar na parábola do semeador, amém? Essa parábola do semeador também é chamada de parábola do coração, porque essa parábola tem 4 tipos de solos, né? Então eu quero meditar hoje em Mateus capítulo 13, parábola do semeador, amém? Então eu quero ler Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1, que diz assim, olha: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco, assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. De muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo saiu o sol, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, 100, 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, meus irmãos? Então, essa aqui é a parábola do semeador, também chamado parábola do coração. São 4 tipos de solo, são 4 tipos de corações, são 4 tipos de resposta à palavra de Deus. E aqui no versículo 10, Jesus explica a parábola aos seus discípulos. E aqui, discorrendo no versículo 15, Jesus declara que o povo ele é duro de coração, porque ouviu de mau grado. Então, a partir do versículo 19 e até o 23, aqui Jesus vai explicar o que significa caiu à beira do caminho, solo rochoso, solo espinhoso. Então, eu quero analisar a primeira terra, a beira do caminho. Amém, meus irmãos? Meus irmãos e irmãs, você que vai ver esse vídeo, Jesus Cristo, ele falava por parábolas. O que significa esse termo parábola? No grego, parábole, que significa ilustração, comparação. Jesus, ele se utilizava das coisas da terra para ensinar as coisas do céu. Então, ele usou aí, semeador, semente, solo. Solo é o coração das pessoas. Semente é a palavra de Deus. Semeador é aquele que prega o Evangelho. Então, Jesus se utilizou das coisas da terra para nos ensinar as coisas do céu. Amém, meus irmãos? Então quero aqui compartilhar, amém? Compartilhar aqui o conhecimento da palavra de Deus. Então vamos lá. A parábola do semeador. Diferentes respostas à palavra de Deus. Aqui, olha, no capítulo 13 de Mateus, o Senhor Jesus conta 7 parábolas para descrever o avanço espiritual do reino dos céus. Jesus contou parábolas e histórias, usou símbolos e imagens. Amém, meus irmãos? Então, Jesus ele contava histórias, parábolas,
Ou seja, ele usava as coisas da terra para nos ensinar as coisas do céu. Então, ele usou uns exemplos aqui, olha. Ele usou exemplo aqui, por exemplo, a igreja disse assim, ó, o seu povo é sal da terra e luz do mundo. Amém, meus irmãos? Então, Jesus usou o elemento, o sal e a luz do mundo, porque lá em Mateus 5,13 diz assim, e vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O que significa sal? Então vamos lá. Sal significa que o sal serve para preservar e conservar os alimentos da decomposição. Um exemplo, só um exemplo. Por exemplo, um boi é morto. Se tirar uma parte, né, da sua perna, se deixar fora, então vai começar, daqui a alguns dias vai ter germes e bacilos. Então o que acontece? O sal serve para quê? Para preservar, para não apodrecer, né, essa parte desse animal. Então o sal serve para isso, para preservar, para conservar os alimentos da decomposição. E o sal também serve para dar sabor à comida. Então, meus irmãos e irmãs, você que vai ver esse vídeo, você que ainda não tem Jesus como Senhor, eu quero te ensinar uma coisa. O sal, a igreja de Cristo, está aqui na terra para fazer a diferença. Jesus falou assim mesmo, se o sal não salgar, for insípido, não serve para mais nada a não ser pisado pelos homens. Se a igreja de Cristo não está fazendo a diferença neste mundo, então não serve para nada, ela é inútil. Estamos aqui para fazer a diferença. A igreja de Cristo está aqui para ensinar o evangelho, ajudar de todas as formas, espiritualmente, materialmente, emocionalmente. A igreja de Cristo está aqui para ajudar, orientar as pessoas contra o pecado, orientar as pessoas. Muita gente está no erro, no engano, então a igreja está aqui para quê? Para orientar, para fazer a diferença na vida das pessoas. Amém, meus irmãos? Então o sal serve para isso. O sal serve tanto para preservar, para conservar e também dar sabor, para dar sabor. Então, por exemplo, a bem-aventurança, Mateus capítulo 5, está lá, diz assim, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Então, a igreja de Cristo, quem serve a Cristo, é pacificador. Onde tem confusão, ele vai lá e apazigua. Ele faz a diferença. Ele dá sabor. Amém? Agora vamos lá. Quanto à luz. Luz significa ser visto por todos. Serve de guia. Serve como advertência. Então aqui, meus irmãos e irmãs, você que vai ver esse vídeo, a igreja de Cristo está aqui para orientar. Se o pecador está indo para o abismo e para a destruição, a gente tem que ir lá e orientar e falar do amor de Cristo. Falar o que Jesus Cristo fez por ele na cruz do Calvário. Temos que falar que somente Jesus Cristo salva, liberta o homem do poder do pecado, que somente Jesus salva. Então a igreja está aqui para isso, para advertir, para guiar as pessoas a Cristo. A gente guia as pessoas a Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos lá, está escrito assim em Mateus 28. Ide, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazei discípulo para Cristo. Então a gente tem que ir e ensinar a palavra de Deus a quem está perdido, sem rumo e sem direção. Amém? Então vamos lá. Jesus usou parábolas. O termo grego é parábole. Significa colocar ao lado, para medida ou comparação como parâmetro. A parábola é história simples da vida diária, que ilustra uma verdade ética e religiosa. Jesus se dirige à multidão incrédula
e ele fala somente em parábolas, que privadamente interpreta para os seus discípulos. Perceba, meus irmãos, ele interpreta somente para os discípulos, porque a multidão era incrédula, ouvia de mau grado, ouvia com o coração duro. Então, Jesus somente explicou as parábolas aos seus discípulos. O propósito de Jesus, ao usar a parábola, era, ao mesmo tempo, revelar aos seus discípulos e ocultar a multidão. Revelar de forma plena a verdade àqueles que o aceitaram. O mistério é ocultar daqueles que rejeitaram. Então Jesus falou por parábolas à multidão, mas só explicou mesmo somente aos discípulos, porque a grande parte da multidão ouvia, como eu falei antes, ouviu de mau grado, com o coração duro. Então vamos lá. Assim, por meio de parábolas, Jesus revelou o mistério do reino de Deus. Jesus usou as coisas da terra para revelar o mistério do reino de Deus. Em virtude da dureza de coração dos fariseus, eles ouviam, mas não entendiam. Por isso eram confrontados com a responsabilidade de sua própria cegueira e impenitência. Jesus falou sobre 6 verdades fundamentais: o semeador, a semente, o solo, a semeadura, o crescimento e a colheita. A parábola mostra 4 tipos de solo, 4 tipos, que simbolizam 4 tipos de resposta à palavra de Deus. Vamos lá. O coração que não corresponde, o coração impulsivo, o coração preocupado com outras coisas e o coração que corresponde. Então vejamos. Amém, meus irmãos? Então, por que a grande multidão e os fariseus não entendiam, não compreendiam? Porque ouviam de coração duro, ouviam de má vontade os ensinamentos de Cristo. Então vamos lá ao primeiro solo. A gente vai analisar o primeiro solo, amém, meus irmãos? Que é a beira do caminho. Então, só um exemplo aqui, tá? Mateus capítulo 13, a partir do versículo 19, diz assim, olha. 18 diz assim: Atendei-vos, pois, a parábola do semeador. A todos quanto ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vê um maligno arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então vamos entender isso aí mesmo, meus irmãos e irmãs. O que significa a beira do caminho? O que significa vem o diabo e arrebata a semente? Vamos lá. A beira do caminho, o coração endurecido. Esse é o primeiro coração, esse é o primeiro solo. Jesus enfatiza 3 características do coração endurecido. Em primeiro lugar, um coração endurecido ouve a palavra, mas não compreende. Ele ouve, mas não compreende. Um coração duro é como um solo batido pelo tropel. Tropel significa grande número de pessoas, animais, movendo-se desordenadamente. Aqueles que vão e vêm é um coração inquieto, perturbado, com a passagem das coisas do mundo, umas que vão, outras que vêm, outras que atravessam, e todas que passam nele. É pisada a palavra de Deus. Esse ouvinte é o homem indiferente, que a rotina da vida o insensibilizou. Essa pessoa conforma-se com a roda dos carros e a passagem dos homens e vai vivendo a vida sem abrir espaço na alma para a bendita semente da verdade. Olha só, meus irmãos, esse primeiro solo aqui, ele é muito interessante. É um coração endurecido. Ou seja, essa pessoa, ela escuta de tudo, vê sobre política, futebol, sobre tudo, sobre música, agricultura, medicina, mas quando chega a vez do evangelho, da palavra de Deus, ela endurece o coração.
o coração já está petrificado, endurecido, insensível, indiferente. Então ela rejeita. Então é por isso que ela não compreende. Ela escuta e não compreende. Sabe por quê? Porque ela está escutando de mau grado. Uma das piores coisas, meus irmãos e irmãs, é você pregar o evangelho e a pessoa te ouvir por obrigação. Ela não vai entender nada. Ela vai te ouvir, vai entrar no ouvido e sair no outro. Ela não vai entender nada e não vai compreender, porque ela não quer. Ela tem interesse em outras coisas, nos assuntos do mundo, mas não tem interesse na palavra de Deus. Então essa pessoa já tem um coração o quê? Endurecido, petrificado, insensível, indiferente ao evangelho. Por isso que não compreende. Então vamos lá. Esse tipo de ouvinte é insensível, apático, distante, indiferente, negligente e até hostil. Não quer saber do evangelho. A mensagem bate nele e volta. Um coração duro que ouve, mas lhe falta compreensão e entendimento espiritual. Há multidões de ouvintes que domingo após domingo vai à igreja, mas Satanás rouba a semente do seu coração. Olha só que interessante, meus irmãos. Esse primeiro solo, à beira do caminho, que significa o coração endurecido. Porque olha só, esse solo à beira do caminho já está o quê? Compactado. É um solo duro. É um solo tropel. Tropel, ou seja, muitas pessoas passando desordenadamente. Pessoas, animais, carro. Então o solo ele já está duro, compactado. Quando a semente cai à beira do caminho, então a semente não consegue penetrar. Então fica exposta. Aí vem o diabo e arrebata e tira do coração. É a mesma coisa. O coração endurecido, essa pessoa, como eu já falei, vê de tudo, escuta de tudo. Tudo ela assiste, novela, futebol, política, sobre tudo. Mas quando chega a vez do evangelho, ela não quer saber. Por isso que domingo após domingo, até vai à igreja. Até vai à igreja aos domingos, vai. Só que depois do culto, você pergunta que mensagem foi pregada, ela não sabe. Por quê? Foi ao culto, mas a cabeça estava em outras coisas, a cabeça estava no mundo da lua, como diz. O corpo estava ali no culto, mas a mente estava em outro lugar. Então, se você perguntar que mensagem foi pregada, ela não sabe. Porque ela é indiferente, ela é negligente à palavra de Deus. Esse é o primeiro solo, meus irmãos. Como é interessante a gente meditar e analisar a palavra de Deus. Então, o primeiro solo, à beira do caminho, significa o coração endurecido. Ele não compreende a palavra de Deus, porque ele não quer ouvir. Quando ouve por obrigação. Então, lhe falta compreensão e entendimento. Ele não consegue entender. Afinal de contas, porque ele não quer ouvir. Então, domingo após domingo, Satanás rouba a semente do coração. Em segundo lugar, um coração endurecido é onde a semente é pisada. A semente é pisada pelos homens, nem chega a brotar. A semente que o diabo teme é aquela que os homens pisam. O solo se torna duro quando muitos pés transitam por ele. Aqueles que abrem o coração para todo tipo de pessoa e influência estão em perigo em desenvolver um coração insensível. É como eu já falei antes, vou repetir de novo. A pessoa ela está aberta a quase tudo e todos, menos a palavra de Deus. Então, como eu já falei, ela vê de tudo. Só que
para a palavra de Deus, o coração está fechado. O coração está insensível, é negligente. Jesus conta em Mateus 7, 24, dois tipos de alicerce. Um alicerce que foi feito sobre a rocha e o outro alicerce feito na areia. É a pessoa que fez o alicerce na areia que ouve a palavra, mas não coloca em prática. Aí vem a chuva, soprar os rios, correr os ventos, e foi grande a sua ruína. É isso. A pessoa escuta a palavra, mas é negligente. Ela endurece o coração. Aí o que acontece? Quando vem problemas de ordem material, espiritual e emocional, ela não sabe lidar. Ela não sabe lidar. Então, ela vai naufragar. Ela vai estar na derrota e no fracasso. Porque ela não deu ouvido à advertência da palavra de Deus. Não deu ouvido à palavra de Deus. Então, essa pessoa ela tem um coração insensível. Um coração petrificado para o Evangelho. Então, o que acontece aqui? Os homens pisam a palavra, aquilo que o diabo teme. Meus irmãos e irmãs, entendam. Se a pessoa ouvir o Evangelho e crer, ouvir o Evangelho e colocar em prática, ela vai ser salvo. Se ela ouvir a palavra de Deus e obedecer a Jesus até o fim da sua vida, vai ser salva. Então, por isso que o diabo faz de tudo para tirar a semente que é o Evangelho da salvação do coração das pessoas. Portanto, você que não tem Jesus, se submeta à palavra de Deus, se submeta ao Evangelho, ao Santo Evangelho de Jesus. Obedeça a Ele. Amém? Não fique indiferente à palavra de Deus. Não fique negligente. Não endureça o seu coração para a palavra de Deus. Pelo contrário, abra o seu coração para o Evangelho. Amém? Outro ponto. Terceiro lugar. Vamos lá. Um coração endurecido é onde a semente é roubada pelo diabo, para que o ouvinte não creia e seja salvo. Isso está em Lucas 8, 12. Olha só, meus irmãos e irmãs, você que vai ver esse vídeo. O diabo trabalha 24 horas para tirar a semente do coração do homem, porque ele crendo vai ser salvo. Como diz lá em Marcos 16, quem crê e for batizado será salvo. Quem crê. Quem não crê já está condenado. Porque a pessoa que não crê em Deus, ela não vai se submeter a Deus. Porque o que significa crer em Deus? Crer em Deus significa se submeter à sua vontade. Quem crê, se submeter à vontade de Deus, será salvo. Então, olha só. Um coração endurecido é onde a semente é roubada pelo diabo, para que o ouvinte não creia e seja salvo. A semeadura atrai imediatamente a Satanás. O ouvinte, tipo, à beira do caminho, ouve, mas Satanás arrebata a semente do seu coração. Satanás é um opositor da evangelização, onde o semeador sai a semear, Satanás sai a roubar a semente. O diabo cega o entendimento dos incrédulos, como parte do seu ataque cósmico contra Deus. Satanás e seus agentes buscam ativamente destruir a palavra no coração daqueles a quem ouve, antes mesmo que ela comece a crescer. Sem dúvida, ele também está ativo. Então, olha só, meus irmãos, esse ponto aqui é interessante. Satanás ele faz de tudo para tirar a semente, o evangelho do coração do homem. Como diz aqui, olha, o diabo cega o entendimento dos incrédulos. Essa passagem está em 2 Coríntios 4,4, diz assim, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandecesse a luz do evangelho de Cristo. Então, Satanás, ele cega. Entendimento aqui é o que? É mente. Ele cega a mente. Ele oferece o que ele tem de melhor para o ser humano
para afastar de Deus. O que ele tem de melhor para levar o ser humano à destruição. Então ele oferece bebida alcoólica, cigarro, prostituição, adultério, fraude, mentira, idolatria. Ele oferece as falsas religiões, ele oferece de tudo. Oferece futebol, oferece política, oferece de tudo. Tudo para afastar o ser humano de Deus e da palavra de Deus. Portanto, você que não tem Jesus, ouça a palavra de Deus, se submeta a Jesus e a sua palavra, porque o Senhor Jesus Cristo é a nossa única saída e esperança. Somente Jesus salva, liberta o homem do poder do pecado. Você que está me ouvindo, vai me ouvir, não deixe o diabo roubar a semente do evangelho do teu coração, que é a palavra de Deus. Não deixe. Amém, meus irmãos e irmãs? Então, esse foi o primeiro coração, esse foi o primeiro solo, que é a beira do caminho, ou seja, o coração endurecido. Um coração endurecido não quer saber de Deus, é negligente. Ele luta para não ouvir a palavra de Deus, ele não quer ouvir. Ele resiste à verdade do evangelho, ele resiste. Por isso, meus irmãos e irmãs, vamos pregar o evangelho. Vamos orar e pregar a palavra de Deus. Jesus falou assim mesmo: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, meus irmãos, eu quero deixar aqui essa palavra, tá? Quero deixar essa palavra aqui como meditação e análise. Amém? E vamos continuar fazendo o que Jesus nos mandou, nos comissionou: pregar o santo evangelho. Mesmo que não dê ouvido, mas vamos continuar pregar a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então fique com essa palavra, tá? Compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas possíveis. Pode compartilhar à vontade, tá bom? Esse ensino aqui é totalmente gratuito, tá? Você pode compartilhar. Se você quiser, você pode se inscrever no canal. Você não é obrigado, não te custa nada, tá? Como eu já falei antes, eu prego o evangelho gratuitamente e voluntariamente. Tudo por santo nome do Senhor Jesus Cristo ser exaltado, honrado e glorificado. Amém? Compartilhe a mensagem do evangelho. Em nome de Jesus. Antes de concluir, eu quero falar mais uma coisa. Não endureça o seu coração para a palavra de Deus. Abra o seu coração. Deixa Jesus habitar na tua vida. Como diz lá em Apocalipse 3:20, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Jesus todo dia está à porta. A porta aí é a porta do seu coração. Todo dia está à porta, batendo, pedindo permissão para entrar. Você permita que Jesus entre na sua vida. Ele quer ter comunhão contigo. Ele quer ser teu amigo. Jesus quer passar a eternidade contigo no céu. Queria que você pensasse nisso. Você que não tem Jesus como Senhor e Salvador pessoal da sua vida, Jesus quer passar a eternidade contigo no céu. Basta que você se arrependa. Não endureça o seu coração. Não tenha um coração petrificado, insensível para a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Não endureça o seu coração para a palavra de Deus. Abra o seu coração para receber a semente do evangelho. Amém?
Somente Jesus salva, liberta o homem do poder do pecado. Amém? Então, fique com essa palavra, compartilhe com outras pessoas. Amém? O Senhor Jesus Cristo quer o teu bem, quer te salvar, quer te libertar daquilo que te prende, das cadeias do pecado. Jesus quer te libertar. Como diz a palavra de Deus, João 8,36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois que Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deixa Jesus, você que não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, deixa Jesus te libertar. Não é placa de igreja, não é religião e nem denominação, mas Jesus Cristo, Filho de Deus. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. Diz assim, que Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Deixa Jesus habitar na tua vida, deixa Jesus ser o Senhor e Salvador pessoal da tua vida. Amém? Queria que você pensasse nisso. Não endureça o seu coração para a palavra de Deus. Abra o seu coração. Amém? Deus abençoe sua vida. Compartilhe essa mensagem. E a próxima mensagem eu vou tratar do solo rochoso, o coração superficial. Eu vou fazer isso em 4 mensagens, tá? Essa foi a primeira, vai ver a segunda, a terceira e a quarta. Amém? Então, mais tarde eu vou fazer a segunda mensagem, depois a terceira e a quarta. São 4 tipos de solo, então eu vou dividir, para não ficar muito grande o vídeo, então eu vou fazer em 4 partes. Amém? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe toda a sua família em nome de Jesus. Deus te abençoe materialmente, espiritualmente. Deus supra todas as vossas necessidades em nome de Jesus. Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Graça e paz.